Você sabia que a visão que você tem acerca de Deus influencia a sua vida como filha e também como mãe? Vamos conversar sobre isso. Eu sou a Suelen de Paula, estou educadora emocional de mães e este aqui é o 25º vídeo do 25º dia do ano, especialmente o dia do meu aniversário, 25 de janeiro. E foi por isso que eu resolvi falar sobre esse tema que é tão importante para mim, falar um pouquinho da minha história, a minha transição de servir ao Deus Todo-Poderoso para então me tornar a filha do Deus Pai e como isso pode impactar a sua vida. Eu nasci numa família católica e então logo cedo eu fui batizada. E ali entre 6 e 7 anos, a minha mãe começou a frequentar uma igreja evangélica. Na verdade eram duas, a igreja presbiteriana e também a igreja adventista. E nós participávamos da escola bíblica dominical, de alguns cultos, então a sementinha do evangelho estava sendo plantada ali. Mas a minha mãe não deu sequência, né? não se tornou membro de uma igreja, não se rendeu verdadeiramente a Cristo. E na nossa fase de adolescência, nós retornamos para a igreja católica de uma forma mais intencional. Então, nós fizemos primeira comunhão, fizemos a crisma, estávamos ativa ali na igreja, né? Nós começamos a participar da renovação carismática. E foi o primeiro contato que eu tive com o Espírito Santo. Foi uma experiência maravilhosa, transformadora. Mas ainda assim, nesse período, eu tinha uns 14, 15 anos, eu ainda não tinha me rendido verdadeiramente ao Senhor. E eu ainda levava uma vida bastante promíscua, vamos dizer assim. Então eu namorava muito, beijava muito na boca, estava num ponto, minha filha, que estava quase sendo mal falada na cidade, com tão pouca idade. Até que chegou um dia que a minha mãe não aguentou mais, nós estávamos brigando muito, um choque ali, eu querendo ser dona da minha vida, a minha mãe tentando me dominar, aquela coisa da fase da adolescência que se você não tiver sabedoria, minha filha, você acaba perdendo o seu filhote, e foi praticamente isso que aconteceu. A minha mãe me expulsou de casa. Sim, fui morar na casa dos meus pais. Os meus pais são separados, né, desde a minha infância. E foi um período muito difícil para mim, porque eu imaginei, uau, estou perdendo toda a minha liberdade, estou perdendo toda a minha juventude para ir morar com meu pai. Eu vou ficar presa lá. Aí a minha madrasta era cristã. Eu falei, não, vou ter que ir participar da igreja da Silvia, e não sei o quê, toda reclamando, sabe? Ledo engano, mal sabia eu que o Senhor estava preparando uma linda história. E foi desse jeito, com 17 dias, minha filha, que eu estava indo na igreja, que eu estava frequentando a igreja, eu me rendi ao Senhor Jesus. Ele me atraiu com aquele amor e eu não pude resistir. E como eu não tive um pai presente, eu estava em busca, né? Eu estava em busca desse pai. Durante toda essa adolescência, me apaixonando aqui e ali, eu estava em busca desse pai. Mais tarde eu compreendi que, na verdade, não era apenas a figura do pai que eu estava em busca, do meu pai terreno, mas principalmente estava em busca do meu pai celestial, do meu pai eterno. E foi ali que eu comecei essa caminhada cristã, evangélica, vamos dizer assim, né? Caminhando, eu fazia parte de todos os ministérios, fazia parte dos eventos, de todos os cultos, eu estava por lá. Então, aos 18 anos, eu fui estudar fora da cidade, isso tudo aconteceu lá na cidade de Juara, eu acabei nem contando, e eu fui estudar em Barra do Bugres. Foi um período bem desafiador, porque eu estava saindo da barra da saia da minha mãe. Esqueci de contar. Depois que eu me converti, que eu endireitei a minha vida, aí eu retornei para casa da minha mãe. Porque, de fato, né, a casa do meu pai era muito boa, mas nada se compara com a casa da mãe. Enfim, foi muito bom, a gente se reconciliou. E aos 18, então, eu fui estudar em Barra do Bugres, fui fazer arquitetura. Sim, foi minha primeira formação. E lá eu conheci o Lucas e me apaixonei, começamos a namorar, me casei e nos mudamos para Primavera do Leste. Aí sim, minha filha, aí eu fui a crente, a melhor.
no sentido de execução. Eu era pau para toda obra, de limpar o chão até liderar casais, pregar no altar, tudo, fazia de tudo. Mas o Senhor começou a se revelar para mim de uma forma diferente, e é esse o ponto que eu queria chegar nesse vídeo. Eu vivia a minha relação com o Senhor de uma forma assim, eu faço algo para o Senhor e esperava que Ele me desse algo em troca. Então eu jejuava, eu orava, eu cantava os louvores, tudo que eu fazia de serviço para o Senhor, eu queria algo em troca. A intenção do meu coração era essa. E quando eu fui compreendendo essa paternidade do Senhor, eu entendi que não é isso que Ele deseja conosco. Isso aí é um relacionamento, sei lá que tipo de relacionamento que é esse. Não é isso que Ele tem para nós. E eu entendi. E eu comecei a desejar, eu não sabia muito bem como, né? Mas eu desejava um relacionamento mais íntimo, mais sincero, mais honesto, sabe? Uma intimidade de verdade. Em 2013, eu quero dar nomes aqui para honrar essas pessoas que foram instrumento de Deus na minha vida. O Abel, um amigo nosso, indicou um vídeo de YouTube, minha filha, de YouTube. Olha a bênção. Do Luiz Hermínio, um apóstolo lá do Ministério Meban. E foi a primeira vez que nós compreendemos, primeiro eu, depois o Lucas, compreendemos essa paternidade de Deus, né? Eu falei, uai, do que esse povo tá falando aí? Deixa eu descobrir o que é. Mais tarde chegou para mim o Paulo Borges Jr., outra riqueza dessa internet, que trouxe um pouco mais de maturidade para esse nosso entendimento. E por fim chegou o Leandro Vieira. Que honra, que gratidão que eu sinto pela vida dessas pessoas, sabe? Eu sou grata, sim, aos meus pastores lá de Juara, sou grata aos pastores de Barra do Bugres, sou grata aos pastores de Primavera do Leste. Mas esses homens, eles me mostraram a verdade do Evangelho, sabe? A verdade da paternidade de Deus. Aquilo que verdadeiramente transforma as nossas vidas. Porque viver com Deus nessa base de troca, nessa religiosidade que ainda está impregnada em muitas igrejas, na Igreja de Cristo ainda há, é uma só, né? Há ainda muita religiosidade. A gente não anda, a gente não prospera, a gente não cresce, a gente não amadurece, a gente não vive o que é para ser vivido neste tempo, sabe? Então, enfim, foram fundamentais na minha vida. Eu compartilhei essa dor com os pastores à época, né? Falei do que eu estava estudando, do que eu estava aprendendo, que eu queria transformar todo mundo, minha filha. Achando que eu podia, né? Mas não deu certo, nós nos desligamos daquela congregação, seguimos nosso caminho um pouquinho sozinhos, sem nenhuma congregação. Foram 2 anos, praticamente 3, bem difíceis, mas também muito intensos. Nós não tínhamos em quem recorrer, em quem se apegar. Só havia o Espírito Santo. É tudo que precisamos, né? Mas claro, calma, a igreja é de Cristo, nós precisamos sim congregar. E nós nos mudamos de Cuiabá, saímos de Primavera, nos mudamos para Cuiabá e encontramos um lugar bem parecido com a Bíblia. Eles se chamam Discípulos em Cuiabá. E, óbvio, há pontos que a gente diverge, mas acima de tudo está a comunhão, está Cristo, está esse respeito. Então a gente está muito feliz onde estamos hoje. 2022, janeiro de 2022, é este o lugar que o Senhor deseja que nós estejamos e nós também desejamos, é claro. Suelen, mas me conta, o que é que você entendeu? Como é que você deixou de ser religiosa para se tornar uma filha de Deus? Na verdade, há uma série de versículos aqui, eu vou colocar na descrição desse vídeo, tá? Para não ficar recitando todos. Mas, em suma, tem Efésios, tem Gênesis, tem Romanos, tem Apocalipse. Foi verdadeiramente compreender que o Senhor, Ele havia me predestinado, Ele havia me formado, Ele havia me gerado, sonhado comigo, me planejado antes da fundação do mundo. Este foi um versículo assim, explodiu minha mente, sabe? Porque é isso, é sobre Ele, não é sobre mim. Ele não está aqui para me servir, embora Cristo veio nos servir. Ai, Deus, Tu és tão bom. Mas sim, eu estou aqui para servi-lo, eu estou aqui para
para cumprir o propósito dele, o plano eterno dele, não ele é o meu. E no meio do caminho ele me faz umas graças, porque ele é puro amor, ele é pura graça. Ai, Senhor, é bom. Então, eu saí desse lugar de querer uma mera religião, de querer uma barganha, de querer um relacionamento de troca, mas compreender que a partir da cruz de Cristo, Ele já havia me entregado tudo, não havia mais nada que eu precisasse, não há mais nada que nós precisemos, não. Ah, mas por que não acontece isso comigo? Ou por que não acontece aquilo? Eu tanto desejo, minha amada, porque o teu coração não está alinhado com o coração do Senhor. Definitivamente é isso que eu compreendo hoje. Quando o nosso coração está sentindo, a nossa mente está pensando aquilo que o Senhor deseja, o nosso desejo se realiza, porque é o desejo dele. Só que principalmente é crer com o nosso coração, é viver por fé e não por vista. É isso que o Senhor tem me ensinado. Desde então, nós temos desenvolvido um relacionamento gostoso, de intimidade. Eu estou conhecendo ao Senhor. Na verdade, agora por último, nos últimos meses, o Senhor tem revelado essa nova aliança que Ele tem conosco. Aliás, que Ele tem com Cristo e que se derrama em nós, né? É perfeito, é perfeito. Depois a gente fala disso num outro vídeo, com mais amadurecimento, a gente compartilha sobre isso. Mas assim, é isso que eu quero que você entenda. Conforme você vê o Pai, aquilo que você enxerga em Deus é aquilo que você vê em si. Porque nós somos criadas à imagem e semelhança do Senhor. E se nós não estamos sendo a imagem e semelhança do Senhor, tem algo errado conosco. E não é problema, é falta de intimidade com o Senhor. É falta dessa revelação da paternidade do Senhor. Minha amada, Deus é bom. Ele é bom, Ele é bom e Ele é bom. Somente nele nós seremos realizadas. Somente nele nós encontraremos satisfação. Como mãe, como esposa, como filha, como profissional. Ele é a base, ele é o princípio de todas as coisas. Quando nós estamos satisfeitas nele, todas as coisas são acrescentadas. Minha querida, gratidão por assistir até aqui. Eu estou muito feliz, eu estou completando hoje 33 anos. Que delícia, eu sou muito grata. Sou muito grata pela vida, sou grata pelo aniversário, sou grata por tudo que eu tenho. Toda manhã eu digo, obrigada, meu Pai, pela vida perfeita que eu tenho. E não é que ela seja perfeita, mas eu digo que ela é, porque eu tenho tudo que preciso. E tudo que eu preciso é Cristo. E eu tenho aprofundado cada vez mais em conhecê-lo, em amadurecer. Chega, senão eu não paro mais. Um beijo, tenha um lindo dia.